Arro, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir trazendo a reflexão de hoje. Bem, a gente iniciou o dia com a Lua no signo de Peixes, vamos ter a Lua no signo de Peixes por todo o fim de semana, e ela já faz aspecto com Urano, vai fazer uma conjunção com Netuno, e quando ela entrar em Áries, assim que ela entrar em Áries, vai fazer uma conjunção com Quiron. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos e sobre uma questão interessante, né, que a gente, né, como ser humano, vamos falar um pouco sobre a dor. Geralmente o ser humano, o cérebro, ele é configurado para quê? Para ir em direção ao prazer, aquilo que nos faz bem, né? Então sempre ir em direção ao prazer e fugir da dor. Né? Então, por exemplo, se você encosta no fogo, o fogo vai te queimar, ele vai te destruir e por isso tem um mecanismo de dor que faz com que você tire, né, a mão, né, o mais rápido possível. Claro que podem existir exceções, né? Tem pessoas que gostam da dor, que aguentam, que ficam, enfim. Né? Aliás, a dor é uma coisa importante porque se ela não existisse, a gente morreria, porque imagina, você vai colocar a mão no fogo, o fogo vai te destruir, a não ser que você seja uma mãe do fogo, uma mãe dos dragões, o fogo vai te destruir e você não vai estar sentindo, né? E uma série de coisas. Então o ser humano, no geral, nós, né, fugimos da dor. Agora, qual que é a questão? A dor, como a gente falou aqui, ela não é à toa. Ela não é à toa. A dor, ela tem uma mensagem pra gente, ela tem um significado. Então, uma dor física, por exemplo, você colocou a mão no fogo, aquela dor é intensa, por quê? Porque se você ficar alguns segundos com aquela mão no fogo, aquele fogo vai destruir o seu tecido, vai destruir a sua mão, vai destruir tudo, né? Aquele fogo estiver queimando, ele vai destruir. Então, aquela dor é intensa, você tira rapidamente. E a gente tem aí a dor física, né, que é coisas relacionadas ao corpo, então você machucou, você bateu, está com uma doença, tem uma dor física, e dores psicológicas, né, que é aquela dor emocional, que é aquela coisa que aconteceu, aquela traição, aquele trauma, aquilo que aconteceu que ficou com uma dor profunda no seu psicológico. E por que me veio de falar isso hoje com a Lua em Peixes? Por quê? Porque Peixes ele vai falar muito sobre essa questão do escapismo, né, o lado negativo de Peixes, que é o vitimismo, é o escapismo, tem a ver com Netuno também, que é onde a Lua vai passar, tem muito a ver com essa questão de não querer fugir da dor. Então o que acontece hoje na nossa sociedade, infelizmente, muitas pessoas, a grande maioria, na verdade, encara qualquer doença ou qualquer dor simplesmente como um mal que tem que ser eliminado o quanto antes e, na verdade, as pessoas maqueiam muitas vezes, né? Então, quem nunca, né, você está com aquela dor de cabeça e aquela dor de cabeça persistente, o que a pessoa geralmente faz? Vai tomando um remedinho analgésico, né, para tirar aquela dor, que vai simplesmente maquiar. Não vai fundo. O que está causando aquela dor de cabeça? Tem um porquê. Não tem um porquê você ter dor de cabeça do nada, né? Ou a pessoa que tem uma dor qualquer, né, eu falei dor de cabeça porque é uma das mais comuns, mas dor na parte do corpo, dor nas costas, dor na lombar, enfim, e a pessoa vai lá e fica buscando aquela questão de um analgésico. Eu particularmente não gosto, né, porque quando vem alguma dor em mim eu quero saber o que está acontecendo ali e eu sempre busco também tratar com meios naturais. Mas a grande questão é isso, é que quando você toma um analgésico sem querer investigar a causa, você está simplesmente no modo escapista. É o escapismo de Peixes. Então, qual que acontece? É que, infelizmente, as pessoas não têm essa noção de que a doença, na verdade, tudo na nossa vida é um caminho, né, para o autoconhecimento. A gente não é uma doença por acaso, é o universo, é a sua alma falando com você através do corpo. Como as pessoas não têm essa noção, elas querem realmente isso. Não, dá um remedinho aqui que eu quero acabar com isso, mas não quero entender o porquê que veio. E principalmente dores psicológicas, né? Aquela pessoa que não tem propósito na vida, que sofreu uma grande traição, que sofreu uma grande perda, um grande trauma. E qual é o escapismo, né, psicológico? Geralmente é o quê? Os alteradores de consciência, que também são regidos por Peixes e Netuno. Né? Um muito comum, clássico, né, é o álcool, né? Aquela pessoa que bebe ali e quer realmente ficar bêbada, quer alterar o estado de consciência para fugir. A gente sabe que beber, ficar bêbado é uma fuga, né? É como se a pessoa não estivesse gostando ali da vida dela como ela é, então ela vai para o álcool para fugir. Tem as drogas, né, drogas mais pesadas, então também regência aí de Netuno e Peixes, quando a pessoa vai para uma droga para poder, enfim, suportar aquela vida dela, porque a vida dela, né, que ela está vivendo, ela não gosta, só que em vez de ela buscar uma forma de atuar naquilo, ela vai para as drogas, para o álcool, que é um escapismo, né? Então esse é um lado negativo de Peixes que a gente tem que analisar, porque o lado positivo também vem de Peixes, e o que ele aponta, né? Quando a gente fala de Peixes é regido por Júpiter e Netuno. Júpiter é o planeta da espiritualidade e da expansão, e em Peixes ele expande para dentro. Então o que acontece? Eu gosto de fazer esses conteúdos, eu mando conteúdo lá pelo canal do Telegram, pela lista do WhatsApp,
Até para as pessoas irem tendo isso e refletindo, porque às vezes a pessoa não conhece, ela não tem essa ajuda, por isso que ela cai no mundo das drogas, por isso que ela cai no mundo do álcool, ou por isso que ela fica se entupindo de remédio. Mas o que acontece? Quando você tem alguma coisa, você tem que ir para dentro, você tem que expandir para dentro, para entender o que dentro de você está gerando aquele cenário externo. Né? Porque o que acontece? A gente, como ser humano, a gente às vezes fica com uma posição de vítima. Por quê? Porque o externo parece muito difícil a gente modificar. Né? Como é que você vai modificar o governo que de repente você não votou naquele presidente que está ali, mas ele está ali, você é obrigado a engolir, você não tem como mudar, ou uma situação do país, ou uma situação de injustiça, todas as coisas externas, a gente olha para aquilo e fala, putz, eu não consigo, né, modificar aquilo, então aquilo vem, você se sente mal, você se sente menos, sem poder, se sente uma vítima, realmente, né? Aquela pessoa fez aquilo comigo, né? É porque eu vivo nesse lugar que acontece isso comigo. Quando o que acontece? Quando você pega o Júpiter em peixes, o Júpiter para dentro, e o Netuno, que o Netuno, inclusive, ele vai falar sobre o amor universal, sobre a dissolução do ego, é uma coisa até mais, né, avançada. Quando você olha para dentro, você começa a se perguntar, né, o que em mim gerou aquilo. E para quem acredita na espiritualidade, no mapa astral, em tudo isso que eu trabalho, você vai olhar que, de alguma forma, você escolheu nascer nesse país, você escolheu nascer naquela família, você escolheu cruzar com aquelas pessoas que de repente fizeram algum mal para você. Né? Quando você começa a entender essas leis, você começa a entender o que dentro de mim gerou isso. Né? E mais importante, o que eu posso aprender com isso, porque isso inclusive está na Torá, né? A Kabbalah fala disso e qualquer mestre espiritual vai falar a mesma coisa. Deus, ou o grande arquiteto do universo, enfim, aquilo que você acredite, ele não vai mandar nada na sua vida que você não possa lidar. Sempre que ele vai mandar alguma coisa, pode ser o desafio que for. E o desafio, se o desafio é grande, é porque você tem bastante poder para poder acessar esse desafio. Agora eu vou dar uma dica aqui, já que está acabando o meu tempo de 3 minutos, de cristais. Né? Quem está no curso de cristal já viu obsidiana. Né? Então o que acontece? Essa pedrinha aqui, que é um pouco polêmica, né? Tem gente que não gosta dela, tem um medo assim dela, porque ela realmente ela é uma pedra, né, power. Ela é uma pedra que ela é conhecida como mostrar, uma pedra que mostra a verdade. Inclusive a verdade que ela quase caiu no computador. Né? Realmente ela é caótica. Ela é uma pedra que mostra a verdade, tanto exterior quanto interior. Então quem quiser fazer esse trabalho, inclusive esse fim de semana, se você tiver obsidiana, fazer esse trabalho de olhar para o seu inconsciente, olhar para dentro de você, enxergar o que está aí, que está gerando o que está no externo, né? Pode usar a obsidiana. Agora, claro, como ela é uma pedra realmente caótica, uma pedra bem tensa, é legal você trabalhar com outras pedrinhas. Aí eu coloco aqui uma que é a ametista, que é uma pedra de peixes, inclusive, e ela é uma pedra do terceiro olho, uma pedra de espiritualidade, é uma pedra que ajuda você a entender o além e principalmente transmutar aquelas coisas que você encontrar em você, de repente, que não estão legais e que estão reverberando fora e transformando o seu ambiente. Então a ametista ajuda você a transmutar. E o quartzo, claro, né, o quartzo translúcido, esse aqui é um quartzo hialino que eu tenho, que ele é a luz. Né, ele é uma pedra de luz. Vou trazer um aqui que o pessoal geralmente conhece ele assim, né, esse cristal aqui. Então é como se você fosse adentrar nos mundos de Plutão, né, no submundo. Então você vai fazer aquela visita ao inferno, mas você vai com a luz. Né, você vai com a luz na mão. Também, quem não tiver um cristal de quartzo, eu acredito que todo mundo vai ter, porque ele é o mais comum. Mas uma outra opção para quem sentir é a própria selenita branca, que eu não tenho nenhuma aqui pertinho de mim. Mas a selenita branca também é uma pedra de luz, um bastão de luz que você pode utilizar. Por quê? Essa é a dica que eu quero dar. Né? Se você está de alguma forma, tendo essa atitude de fugir da dor, essa dor só tende a aumentar, não adianta. Então a ideia é que você olhe para dentro, encare qual é a fonte daquela dor, qual é o recado que o universo quer trazer para você, aprenda com ele e aí sim você vai se livrar daquela dor. Então aquela dor de cabeça ela tem um porquê, se você for na causa ela vai parar. Aquele problema externo que você tem um porquê, se você for na causa ele tende a parar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com pelo menos 3 amigos. Fica a dica também, se você quiser receber reflexões diárias pelo Telegram, pede para mim o link, né, o link do canal do Telegram que eu te mando e você começa a receber várias coisas de lá, inclusive áudios, um monte de coisas que eu mando por ali. Beleza, galera? Gratidão, namastê, Harion.